Saúde os irmãos com paz, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, eterno e maravilhoso Deus, grande Deus, cuja presença andando que vemos, louvado seja o seu que nós tenhamos misericórdia, nos guarde, nos glorificamos, seja conosco, por amor de Deus, dá-nos uma escola, um aprendizado da Tua Palavra, Senhor, que possamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, compreendermos como o Senhor quer que assim procedemos, e cada um venha proceder conforme a direção do Teu Santo Espírito. Deus poderoso. E assim, Senhor, seja o Teu nome Em glorificado. nome de Jesus. Guarde-nos livre das pestes perniciosas, do Aleluia. de tudo que é mal, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. Amém. Louvado. Podem tomar os vossos assentos. Lição 12, do dia 21 de junho de 2020. Estaremos estudando nesta oportunidade a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Vamos aguardar um pouquinho. Bendito seja o Senhor. Diz assim o texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5 e versículo 31. Vamos dizer todos juntos? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, instituição da família para a glória do nome dele. Leitura em classe. Como somos assim instruídos, vamos proceder também. Eu leio e depois os irmãos começarão a ler também. Segunda-feira, Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Deus, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. 4 Efésios 5, 25. O marido deve amar a esposa de forma incondicional. O cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Lucas 2:51. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Sábado, Efésios 6 e 3. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada. Amém. Vamos estar fazendo agora, realizando a leitura em classe, leitura em classe. Diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as
a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que eu te mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. O irmão que vai proceder à escola, por gentileza. Poderoso Deus, saúde a igreja na paz do Senhor. amém. Hoje, então, da forma como foi mencionado, 21 de junho, a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. É um tema bastante conhecido nosso, bastante discutido, e que hoje nós também iremos falar um pouquinho mais sobre esse tema. A introdução nos diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. A Bíblia está repleta de passagens que edificam a família, edificam o termo família, o significado de família. Nós temos aqui alguns exemplos no livro de João, no capítulo 2, que fala nas bodas de Canaã, onde Jesus ele faz o seu primeiro milagre em um casamento. Em Lucas, no capítulo 15, que nos vem à memória o filho pródigo, onde era inaceitável, era uma afronta o filho pedir uma herança com o pai ainda em vida. E na verdade o pai cede, passa a herança a esse filho, onde ele sai, gasta tudo, e no momento em que ele volta para casa, ele é recebido pelo pai com honras. A felicidade do pai, a alegria do pai em ter o seu filho de volta, ou seja, falando da estrutura da família, que a família na verdade é uma unidade. Nós temos uma outra passagem em João, no capítulo 9, que fala do cego de nascença, onde a cultura daquele período acreditava que os pais haviam pecado e por esse motivo o filho havia nascido cego. E Jesus entra em cena, restaurando a sua visão, curando e deixando claro que não houve pecado nem do pai nem da mãe. A família não pecou, a família não foi responsável, cometeu algum ato que resultasse no filho haver nascido sem visão. Uma outra passagem, Lucas no capítulo 10, onde retrata
a visita de Jesus a Marta e Maria, trazendo à tona a questão da distração de Marta, onde estava preocupada com outros afazeres. E Jesus ele traz ao nosso conhecimento a importância dos momentos em família. Como é importante a família se reunir para conversar, para dialogar, para tratar de assuntos. Mateus, no capítulo 7, onde uma mãe ela se prostra aos pés de Jesus em súplica para que Jesus expulse o demônio, o espírito imundo da vida da sua filha. É o zelo, é a preocupação, é a dedicação dos pais com os filhos, para com os filhos. No capítulo 20 de Mateus, a mãe de Tiago e João, requerendo a mesma forma, se prostrando aos pés de Jesus, desejando que no reino um sente à direita, outro sente à esquerda, a preocupação com os filhos, a preocupação que eles não se separem, de uma certa forma que a família não se divida. Então há várias passagens que tratam da importância que a família tem e como Jesus ele trabalhou o tema família, tanto que a introdução ela nos fala em um matrimônio que ele é monogâmico, um marido, uma esposa, heterossexual, um homem e uma mulher, e um matrimônio indissolúvel, ou seja, não se desfaz. O primeiro tópico que diz a conduta do crente como marido, aqui nós vamos trabalhar nesse primeiro tópico como se fosse uma engrenagem. A engrenagem, para ela funcionar de forma precisa, cada uma tem que cumprir a sua função, tem que cumprir o seu tempo determinado no giro, ou seja, o marido tem funções específicas do marido, a esposa como esposa e os filhos na condição de filhos. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. A família cristã, ela tem que ser o exemplo moral e espiritual para o mundo, para as famílias do mundo. Ou seja, a família não é apenas um projeto de Deus, é um projeto incumbido de serviço, incumbido de trabalhos para o mundo, diante do mundo, ser exemplo, um exemplo de moralidade, um exemplo de espiritualidade. Nós vemos aqui que no próximo parágrafo diz assim: aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Aqui o autor ele dá uma breve pincelada nos movimentos políticos, digamos assim. Esse neomarxista, que nós sabemos que ele foi um dos pais do socialismo ou do comunismo, e que ele também pregava que o sistema de governo atual, que é o capitalista, chegará um dia em que no mundo ele vai expirar, ele não vai ter condições mais de seguir à frente, e aí o comunismo, o socialismo iria assumir o seu lugar. Ele não explica quando nem como isso iria acontecer, mas é uma visão diferente das coisas que funcionam da forma que funcionam, ou seja,
O neomarxismo, ele vê a questão da família, da engrenagem família, tomando-se como ponto principal a mulher, de que a mulher, no momento em que ela é submissa ao marido, ou o marido passa a ser o cabeça da mulher, ela está num ponto, num aspecto de inferioridade. Ou seja, então o feminismo, através desse viés neomarxista, combate essa ideia, combate essa tese, transformando o homem no opressor da mulher. Mas não podemos esquecer quem foi Karl Marx, o que ele fez, o que ele desenvolveu e quais são as suas ideias. E aqui diz o seguinte: ao contrário deste falacioso discurso, as Escrituras, no modelo cristão, está fundado no amor e no respeito mútuo. Exatamente estas são as palavras. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a base da família, a base do bom funcionamento das engrenagens está no amor. Até um tempo atrás, quantos episódios nós víamos na televisão de pessoas que matam e vêm noticiar: matou por amor, matou porque não podia sustentar a ideia de perder a pessoa amada. Ou seja, a nossa visão é completamente diferente. Quem ama, doa. Quem ama, se doa. O amor sofre tudo. Então vejam bem que a base da família, ela está montada, ela está sobre o alicerce, que claro, é Jesus, é a sua palavra, mas também é o amor. O amor é que sustenta o marido, que sustenta a esposa, que sustenta os filhos. Um casamento que ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, seguindo os parâmetros da Bíblia, seguindo os ensinamentos de Jesus, para que tudo funcione da forma correta. No momento em que nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo e nós entendemos que nós estamos sobre a graça de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja, a mesma forma, a mesma estrutura de pensamento é dentro da família. A mulher, a auxiliadora, a ajudadora, aquela que está ombreando o marido. Mas uma determinada escola que foi comparada à família a um pódio de 3 lugares, um representando o marido, o outro a esposa e outros filhos. Não há um pódio onde as 3 posições estejam na mesma altura, no mesmo nível. O marido no mais alto, a mulher no intermediário e os filhos no terceiro, representando hierarquicamente a família. Algum comentário, meus irmãos? Alguém gostaria de argumentar? Amém? O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. O amor altruísta é aquele amor desinteressado, é aquele amor apenas com sentimento, com gesto, é aquele amor que não quer nada em troca, a não ser a própria reciprocidade, que amo e quero ser amado na mesma intensidade, nesse sentido. Então o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, não tem condição alguma, ele é incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal, por meio do exercício do amor. Hoje em dia, como nós costumamos dizer, né, que há pessoas que são fáceis de ser amadas, outras pessoas nós precisamos desprender um pouquinho mais de força para amar.
mas o amor é um só. Ele deve estar presente na vida, tanto do marido quanto da esposa. E deve ser ensinado aos filhos esse sentimento. Pastor Wilson. Pastor Marcos, aqui referindo-se ao amor e citando a pessoa de Jesus, está direcionando ao amor ágape. É o amor único e exclusivo que cuida. E esse amor, ele não concorda com a penalidade, ele não concorda com a maldade, ele não é liviano, ele não concorda com a injustiça. Então o amor de Cristo é o amor cuidador, o amor que protege, o amor que sofre para que não haja um sofrimento do alheio. E no caso desses outros que é citado, um amor que diz assim, eu matei porque amo. Aí ele matou por um sentimento, ele matou por uma vaidade dele. Como às vezes a gente vê determinadas situações, pessoas que fazem guerra dizendo que estão amando. Aí estão defendendo uma posição sua. Aí é sentimento. Verdade. Muito boa explanação, pastor Wilson, obrigado. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e preservar-lhe uma vida digna, ou melhor, e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Aqui, nesse tópico, se tratando desse amor, ou melhor, do cuidado do marido à esposa, nós temos que analisar todo um contexto histórico. Lá por volta dos anos de 1700 e não recordo quanto, onde aconteceu a chamada Revolução Industrial, o barco a vapor. Nessa revolução, a mulher já começa a se apresentar para quê? Para o mercado de trabalho. Aí lá pelo ano de 1813 e 14, na Primeira Guerra Mundial, a própria guerra, a própria situação dos países faz com que os maridos vão para a guerra e as mulheres comecem a assumir os seus postos de trabalho. A Segunda Guerra, lá por volta de 1940, se repete a mesma coisa. Então a mulher, ela deixa de cumprir aquele papel de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e do esposo, para assumir uma nova função, a função de encarar o mercado de trabalho. E lá no princípio esse mercado de trabalho não era trabalhar 8 horas por dia, não era 12, era 15, era 17 horas por dia. Ou seja, então essa revolução, ela fez o quê? Ela fez com que o núcleo familiar sofresse uma alteração. A estrutura, de uma certa forma, ela foi abalada, foi sacudida, porque a mulher, ela deixa de cumprir aquela função para assumir novas funções. E nos próprios dias de hoje, na nossa sociedade, quão grande é o número de mulheres que trabalham fora. E além disso, tem mais atividades dentro da própria casa. Então, há de se levar em consideração que o tópico anterior, que fala o amor, aqui é exigido mais um pouquinho do amor ainda. Por isso que o amor, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sincero, ele tem que ser proveniente o quê? Ele tem que prover o quê? Lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza. Ele deve ser verdadeiro, recíproco. Para quê? Para que a família permaneça com a sua estrutura, para que a família possa continuar seguindo aquilo que Cristo ensinou e tem ressaltado a todo momento, a todo instante nas nossas vidas.
Pastor Wilson. Pastor Marcos, quanto à família, o propósito de Deus era que a mulher tenha participação na família, mas com pensamentos, com ideologias, eles lutaram tanto para que houvesse ruptura, houvesse divisões, que mesmo no princípio, lá, anos remotos, se o marido morresse, não sei se os irmãos já leram algum livro, a mulher era sepultada viva, porque ela não tinha valor nem expressão nenhuma. Mas Deus não fez, Deus fez para que a mulher tivesse participação, fosse um corpo só, uma família. Por isso que quando a Bíblia diz assim, que o esposo deve amar a esposa como a si mesmo, como Cristo amou a igreja. Então esse é um ato do inimigo, querendo que seja partilhado. Olha, tu é para lá, tu é para cá, com direções diferentes. Mas a Bíblia nos relata e nos ensina que é para ser um só. Um só corpo. Então vejam bem, o inimigo ele tem atingido, tem atacado as famílias há muitos, ao longo da história. Porque sempre lá no colégio, lá no início, quando a gente começa, a gente aprende que a família é a base da sociedade. Se a família é a base da sociedade, por que a sociedade hoje está sofrendo tantos abalos? Porque a família tem sido atingida. A família tem sido, de uma forma ou de outra, atacada pelo inimigo. Então nós vemos aqui, nesse tópico de número 3, que ele diz: tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Não pode abraçar, não pode beijar, não pode sair de mão junta na rua. Ou seja, o que é isso? É demonstração de amor, um só corpo, um só corpo. A conduta do crente como esposa, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Comentários, meus queridos? Tudo certo? A submissão, ela é encarada, ela é vista sobre a forma de que Cristo amou a sua igreja. Nós temos alguma dúvida a respeito disso? Nenhuma, não paira dúvidas. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Porém, com amor, com dedicação, com lealdade, com fidelidade, com sinceridade, com pureza. É desta forma, esse é o modelo de Cristo para as famílias. Hoje em dia nós temos tantas variedades de família que surgiram, onde o diabo ele tem promovido com bastante astúcia isso, que até mesmo as leis dos países estão dedicadas a justificar uniões homoafetivas
como é conhecido. E por aí afora, tanta-se a discrepância em relação às famílias. O modelo de família bíblico, ele, através desses movimentos, ele vem sofrendo reveses, onde o diabo vai e fala no ouvido de um homem que ele pode sentir atração e ter mesmo prazer no relacionamento com alguém do mesmo sexo. E para a mulher a mesma coisa. E os países vão e promovem leis e sancionam leis, onde esse pensamento, essa conduta passa a ser aceitável na maioria das pessoas. Passou isso. Pastor Marcos, a submissão, ela dá às vezes à pessoa um ângulo de visão que o submisso a ela é alguém que está tendo autoridade sobre o que é submisso. E é inverso da seguinte maneira: aquele que submeteu alguém, ele é o provedor dela, para cuidar, para não deixar ser danificada, para prover o que ela precisa, para defender a ela. Em todas as circunstâncias, ele tem que se colocar à frente. Porque ali, como o apóstolo Paulo disse, comparou Cristo, a igreja, o marido e a mulher, quando é para tocar na igreja, o que acontece? Jesus diz assim: não, ali vocês não tocam. Ela é a menina dos olhos de Deus. Vocês tocam em mim, nela não. Quando foi para prender Jesus disse assim: não, neles vocês não tocam. Quem é que vocês querem? Eu? E no sentido, às vezes, olha assim, no sentido machista, né? Não, olha, tu é submissa a mim, tu tem que fazer isso, eu quero isso. Quando na realidade a situação da submissão é diferente. É aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que guarda. Quando vem o texto que diz assim: tu deve amar ela como tu ama a ti mesmo. Aí eu vou falar um pouquinho de nós, tá? Aí nós chegamos em casa, aquele que toma chimarrão já trouxe o mate. Ele se senta lá na sala, ele quer o mate. A janta já está pronta. Por que está demorando? Mas ela vem do serviço, ela passa roupa, ela faz a comida, ela limpa a casa. É um trabalho contínuo. Então o homem tem que compreender isso aí, que ele é o provedor, como Deus é o nosso provedor. Porém, como o homem é o provedor, mas a mulher também está no mercado de trabalho, ela também tem um rendimento. Então, além de toda a tarefa diária do seu trabalho, mais em casa, aí tem que ver o quê? Aí o amor, mais uma vez, tem que florescer. Eu preciso levantar do sofá, onde estou com os pés em cima do puff, na frente de uma televisão. Eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá ajudar a lavar uma louça, eu tenho que ir lá secar uma louça, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu não sobrecarregue a minha metade. Ou seja, a base é Cristo, mas Cristo é o amor do marido pela esposa, a instituição família, a engrenagem família, a engrenagem gira de acordo com a vontade de Cristo, que é o cabeça. Glórias a Deus. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher não é escrava, ela é ajudadora. Meu Deus, na sociedade de hoje, quantas mulheres têm uma visão mais ampla do que o próprio marido? Quantas?
O que é isso? Isso é para desgastar a imagem do marido? Não. Ela é ajudadora, ela vai auxiliá-lo em todas as questões, em todos os aspectos. É para isto. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Se Cristo fala isso, não será o homem que vai querer escravizar a mulher, que literalmente vai querer manter a mulher debaixo do seu sapato. A reverência devida ao marido. O amor do marido para a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que produz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. O marido trabalha, chega em casa após o trabalho. A mulher passou o dia com seus afazeres, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Aí no final a mulher faz um agrado, ambos sentam, conversam, discutem sobre a educação dos filhos, onde quando é determinado uma atitude, nenhum nem outro pode desautorizar o outro, principalmente se for diante dos filhos, porque isso causa dano, causa estrago. Aí o filho passa a procurar aquele que na visão dele é mais sentimental, passa a autorizá-lo com mais frequência e deixa de procurar o outro. É uma engrenagem que ela deve girar de forma sincronizada. Pastor Wilson. Os irmãos também podem participar, né? Amém por isso. Quanto isso ali, pastor Marcos, para dar um auxílio, usando o texto da Bíblia, que às vezes o homem não escuta a mulher, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o contrário. Quando houve aquela situação na casa de Abraão, entre Abraão e Sara e Agar, que Sara chegou e disse que Agar está me olhando diferente, Abraão. E Abraão falou com Deus, e o que Deus disse para ele? Abraão, ouve a Sara. Então, às vezes, a esposa vem e fala alguma coisa, não, quem resolve o Senhor não é assim. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a mulher edifica o lar. Então, ali Deus coordenou. Escuta a tua mulher, escuta ela que vai dar certo. Quantas vezes assim, não sei se aconteceu algumas vezes com os irmãos, o marido está nervoso, será? Porque a esposa chega com a palavra, para ouvir. Vamos dar ouvido, vamos ouvir. Não é que, olhando, não, tu és submissa, eu sou superior a ti. Tira os braços da cabeça, deixa só a cabeça para ver se os braços fazem alguma coisa. Então a mulher é o corpo, não a cabeça. Ele pensa, mas quem vai agir vai ser a mulher. Cristo, me diz uma coisa, mas quantas vezes nós vamos para a igreja chorar? Para quê? Buscar Jesus. E alguém de nós pode dizer que Jesus nos deixou sem nos ajudar? Não, ele se apresentou, estou aqui, estou aqui contigo. Verdade. Amém. Pastor Francisco. Tudo tranquilo? Irmão Jailson. Tudo tranquilo. Irmã Valéria. Tudo certinho. Irmã Matilde. Tópico 3. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais.
Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Admoestação do Senhor. Admoestação seria o quê? Em miúdos, na palavra do Senhor. Advertir, censurar, repreender, aconselhar, estimular, trazer bem viva a questão da palavra de Deus na mente, na memória dos filhos. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Grande é a responsabilidade sobre os ombros dos pais. Criar, orientar, ensinar os filhos. Grande é essa responsabilidade. Pois, aqui fala, os critérios dessa educação estão onde? Na palavra de Deus. Criar os filhos, ensinar os filhos de acordo com a palavra de Deus. É complicado dependendo da idade, mas tem que vir para a igreja e ficarem sentadinhos no banco, ouvindo a palavra de Deus. Irmã Romilde. Meu filho tem 18 anos agora já, né? Fez, agora ele faz 19. Então ele está começando a sair, ele está trabalhando, hoje ele gosta de ir para a casa dos meninos, do Lucas, do Igor. E esses dias eu falei com ele, meu filho está saindo demais. Está saindo demais. Eu como mãe, eu não consigo dormir quando ele chega. Eu posso deitar na cama, ele dorme. Mas eu fico ali, ó, esperando ele chegar, esperando. Então assim, às vezes eu brinco, eu falo assim, está saindo demais, não pode estar saindo desse jeito. Eu sei que tá com os meninos da igreja, tá junto com os meninos, mas assim, eu como mãe, eu me sinto, quando não chego, eu não consigo dormir, né? Não é toda noite, mas assim, ele gosta de ir pra lá, acho que os movimentos que eles fazem, tem um ciclo de oração, tem algumas coisas, mas assim, eu me preocupo, né? Aí ele fala assim, ele fica bacana, tá com 18 anos, aí ele fala pra mim, né? Mas eu digo, não, mas não tá mais maior que nós. Como se fosse de menor, ele é uma criança ainda, né? Então, eu fico preocupada. Como mãe, eu não consigo dormir quando ele chega. Apesar da alegria em saber que está envolvido na igreja com a juventude de acordo com a sua faixa etária, eu creio que sempre vai existir a preocupação com os dias que se vive hoje, a demora em chegar em casa. Mas eu lembrei agora, o Espírito Santo faz lembrar da palavra que foi lida ontem na consagração, entregar tudo para Deus. Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos, e o nosso sacrifício pelos nossos filhos é orar por eles e entregá-los nas mãos de Deus. Claro, também conversa e orientação. Irmão Jailson. Mas eu dou graças a Deus, porque ele vai fazer daqui menos de um mês, né, para 19 anos. E nunca tive preocupação com relação de quantos não deu hoje jovem, 19, 18, 15 anos, 16 anos, na balada, nas festas, nas drogas. E graças a Deus, nossos filhos nunca nos deu preocupação assim nesse caso, né? Sempre na igreja e tal. E eu sei que estou na casa de crente, do jovem crente, ali, família crente. Claro que a gente se preocupa, né? Mas então, graças a Deus, você está com os crentes, com os irmãos, pessoas da igreja. Por isso. Na verdade, nós, na condição de pais, temos que observar
é que o mundo, hoje em dia, ele foi e continua sendo muito atrativo para os jovens. Tanto que aquela passagem que diz que Paulo, ele pregava naquela casa e a pregação se prolongou, caiu a noite, entrou a noite, então veio aquelas luzes das velas, dos lampiões, aquele ambiente ficando ofuscado, as horas chegando, e Eutico, um olho nas luzes do mundo, um olho na pregação de Paulo, um olho nas luzes do mundo, outro olho, até que despencou da janela. Então a nossa oração para que é? Para que Deus sustente os nossos filhos, para que Deus guarde, para que Deus livre os nossos filhos. Nós não podemos fazer o quê? Nós não podemos enjaulá-los. Eles têm vida, eles têm que viver, eles têm que saber conhecer na verdade as maravilhas da palavra de Deus, mas eles também têm que conhecer o mundo no sentido de saber os perigos que oferece, para que eles possam, por eles e por Cristo, se defenderem. Pastor Wilson. O que os irmãos estão dizendo ali, o senhor e seu filho é pequeno, tem irmãos que têm filho pequeno. O filho pode ter a idade que tiver, ele não deixa de ser filho e a gente não deixa de pensar nele como pequeno. Ele não, o filho não consegue, não sai de dentro do amor materno, do amor paterno. Ele pode ter 50 anos, mas a gente tem ele como quer ter no braço. Esse que é o amor, que é o amor do sentimento, que é o amor materno, o amor paterno. Que pastor Marcos, por mais que lute assim, mas como a irmã disse, e o irmão que salientou, não, eu me lembrei que ele está lá junto com os irmãos, mas sempre palpita dentro da gente. Aí eu quero estar olhando, eu quero ver o meu filho está chegando, né? Então é uma coisa, pode ter a idade que tem, pastor Marcos. A pessoa pode estar casado, ele pode ter filho, pode trazer neto, sabe, irmão? Pode ter neto, deu neto para os pais dele, mas o filho é aquilo que ele vai querer estar sempre vendo. Será que ele chegou? Tem vezes, irmão, tem vezes que a gente interfere, não é porque a gente quer interferir, é que o amor materno, o amor paterno, meu filho, onde é que tu foi, onde é que tu está? Pai, eu sou de maior, eu já me considerei, mas isto está dentro do amor, do sentimento do pai e da mãe. Tem vezes que a pessoa, o filho casou, pastor Marcos, vem visitar os pais, o pai ou a mãe, não sei, pega e abraça o filho assim, fica abraçado, sentindo o cheiro que dá saúde, porque quer ter com um pequenininho. E esse zelo que o pastor está se referindo é o zelo de Deus por nós. Podemos estar velhinhos já, como diz a expressão. O zelo de Deus por nós permanece o mesmo, como filhos. Amém? E as mães, eu acredito que são um pouquinho mais exageradas, né, do que o pai. Tem aquele cuidado a mais, vê além da mulher, porque sem filho. Ela ensina a natureza dela de se preocupar mais. É como o pastor falou, pode engaiolar também, deixar preso na gaiola. Deixar conhecer um pouco, se danar um pouco, eu sair um pouco assim, claro, não é as festas, vai lá, mas um pouco com os amigos, uma namorada que a gente sabe da igreja, tem que ir. Não pode perder um. Precisamos criar e orientar filhos estruturados. Para quê? Para que sejam propagadores da palavra de Deus. Tinha uma ocasião, os irmãos, Maria foi prometida a José, né? Vocês vejam a interferência dos pais de outrora, era de uma maneira tão grande que identificava com quem que a filha ou o filho ia casar. Meu filho vai casar com a tua filha. E aquilo ali ficava, como nós vemos biblicamente. Maria era prometida a José. Quem é que prometeu ela? Os pais. Antigamente eu não morava nessa casa, eu já estou orando hoje. Porque eu tenho uma filha que mora no Brasil que ela sofre. Assim, sofre porque ela tem 3 anos, casou ainda e vai pra lá. Mas pelo amor de Deus, eu oro todo dia, mas estou pedindo para o Senhor dar um marido para ela agora. Estou pedindo direto para o Senhor dar um marido, porque se for para ter, o Senhor
os pequenos também, porque o grande é deles que é a mais. O Senhor preparar os esposos para a vontade dele, e claro, tem que casar, né? Então, o Senhor preparar, porque se nós orar assim, sabe, como dá para Rebeca, essas coisas assim, prepara para o Senhor, dá uma Rebeca para o meu filho, e Isaac para minha filha. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, né? Amém. A oração de uma mãe com uma filha. Amém. Eu sei como é que é. Meus queridos, o subtópico 2 nos diz assim: a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. É preciso que os pais ensinem os seus filhos, doutrinem os seus filhos, para que os seus filhos não venham cair em contradição nesse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Como é que vai honrar se ele não foi ensinado a honrar? Como é que ele vai obedecer se ele não foi ensinado a obedecer? Tipo, se governa, toma atitude, vai e faz, aí o pai faz uma ou duas ameaças, mas na verdade nunca teve o objetivo de cumprir, a mãe da mesma forma, e os filhos são doutrinados pelo mundo, pela televisão, pela escola, pelos amigos. Ou seja, é a engrenagem sincronizada que começa a apresentar algum vestígio de alguma irregularidade. Mas por quê? Porque o cabeça não cumpriu o seu papel como deveria, porque a auxiliadora não cumpriu o papel como deveria, ensinar os seus filhos. Honra teu pai e tua mãe. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. É um mandamento com promessa, é uma promessa de Deus, de abençoar, de prosperar os filhos, que honrarem seus pais. Só que, como eles vão chegar a esse entendimento, como eles vão chegar nesse ponto? Através do quê? Da influência do pai e da mãe nas suas vidas. Através do quê? Através do núcleo familiar funcionando como núcleo familiar. Lugar de aconchego, lugar de segurança, lugar de proteção, lugar de carinho, lugar de amor, lugar de entendimento, lugar de ensino. Esse é o ambiente familiar para os filhos. Os filhos estão em apuros por algum momento. Primeiro local que eles pensam, devem pensar: família. Família. A família é a base da sociedade. A família monogâmica, a família heterossexual. Essa é a família
estava, esteve e continua no pensamento de Deus, não sofreu nenhum revés. Os movimentos, que nem o neomarxista, estão por aí, assim como muitos outros, tentando, combatendo contra a família. Mas a família, ela vai sobreviver, porque é projeto de Deus, é plano de Deus. O mundo pode estar sob o maligno, mas a família é projeto de Deus. Conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Lembrem da engrenagem, cada um com o seu propósito, no seu objetivo, no seu ritmo, na sua sincronia. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Aos filhos, o dever de obedecer e de honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. A igreja se sujeita a Cristo, ou seja, as esposas devem se sujeitar a seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. E essa sujeição, ela envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Ou seja, estou repetindo isso dentro de 1 hora pela 3ª vez. Por quê? Porque a base da família permanece sendo o amor. O amor do esposo para com a esposa e dos dois de ambos pelos filhos. Pastor Wilson. Pastor Marcos, não sei se os irmãos já ouviram falar que tem algumas famílias no lar e quem administra no lar é a esposa. O esposo recebe o dinheiro, dá para a esposa e ela compra. Quando o esposo precisa de alguma coisa, pede para ela. Quem já viu? Então, o que é isso? Isso também, por a esposa administrar, ela está na submissão do marido. Ela está fazendo algo que foi lhe delegado pela esposa. Porque o esposo teve uma visão que ela consegue administrar melhor do que ele. Então ele delegou ela a isso aí. E nisso aí ela não está sendo superior a ele. Não, quem manda aqui sou eu, não. É um conjunto aonde que a pessoa observou e viu aquela situação e viu que o ângulo de visão da mente da esposa é mais próspera do que ele. Eu ouvi um testemunho de um irmão que chegava todo mês, eles pagavam aluguel e entregavam o dinheiro para a esposa. A esposa tirava as ofertas, tirava o dízimo, administrava tudo. Aí chegava uma determinada hora, assim, o esposo dizia: eu preciso de um dinheiro para botar gasolina. Ela tinha. Aí um dia ele pensou: mas para um pouquinho, deixa que eu vou fazer as coisas, eu vou ficar com o dinheiro. E não entregou, mas a gente pode contar. Aí chegou no meio do mês lá, a esposa falou com ele: eu não tenho dinheiro para gasolina. O que foi que tu fez com o dinheiro? Ele não entregou para ela administrar. Então é um ângulo de observar, porque tem esposa, tem mulheres que têm uma visão mais ampla, mais abrangente e conseguem fazer essa situação. E não é um erro isso aí, porque é um corpo só. Essa questão aí, tipo, você trabalha na empresa, né? Aí na empresa é um cartão alimentício, um cartão lá. Esse cartão aqui foi ela. Quando cai, já sabe dar o valor lá, tudo isso aí, né? Quando ela quer comprar alguma coisa dentro de casa, tipo um móvel, um objeto, uma coisa, o cara vai lá, procura, escolhe, aquilo que se agradar, a gente vai dar e compra. Roupa, por exemplo, é ela.
Vai lá na calçada para mim, bom. Ele já sabe dos gostos. Mas essa prática, irmão, ela é mais difundida assim do que nós possamos imaginar. Geralmente porque a mulher, na verdade, ela administra muito bem o dinheiro. Muito bem. Claro que eu dou todo mundo, tudo um pouco ali. Mas, meus queridos, a saúde da pessoa é a harmonia. Se tiver harmonia, há uma saúde, há um desenvolvimento de saúde. Aonde que há uma divergência, um atrito, isso atinge os filhos, atinge o sono, atinge o alimento, atinge todos os âmbitos. A pessoa não consegue trabalhar em paz, irmão. Se sai de casa que deve alguma coisa, sabe, pastor Marcos? Não consegue nem dirigir direito. E não adianta, irmão. A pessoa pode se esforçar por mais se esforçar. Mas se sair de casa com o coração arrebentado, partido, não adianta. Não é assim, pastor Marcos? Mas, meus queridos, a lição de hoje, então, o foco dela é a conduta do crente em relação à família. Nós vimos a questão do marido, a questão da esposa, a questão dos filhos e principalmente quem sustenta essa chamada instituição, que é o próprio Cristo. Nós vemos alguns exemplos aqui da importância que Jesus dedicou à família e dedicou também ao casamento, que ali surge a família, e nós vemos também, que a base dessa família, o sustento dessa família é o amor de Cristo. Nós teremos agora no próximo domingo a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Uma lição muito, muito boa. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Agradeço a atenção dos irmãos. Pastor Francisco. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus por essa lição abençoada, muito bem explanada. E ontem pela manhã o pastor falava aqui sobre o oásis, no deserto. E eu acho que o lar deve ser o oásis para a família também. Lá nos problemas do mundo que a gente enfrenta, nas lutas, quando tu entra no teu lar, às vezes eu lembro quando eu estava no trabalho, e acredito que os irmãos aqui, quando estão no trabalho, também os trabalham ainda sentem isso, não vê a hora de sair do trabalho, chegar em casa, tomar aquele banho, agradecer a Deus pelo dia e sentar para tomar um chimarrão com a família, com a esposa. Então, no mundo que nós vivemos hoje, o lar deve ser. Aqui é o oásis onde nós vamos buscar Deus, vamos nos encontrar, descansar nos braços do Senhor, cultuando, adorando Ele. E o nosso lar é o lugar do descanso, deve ser o lugar onde nós podemos entrar e dizer que bom que eu estou no meu lar, que eu estou na minha casa. Então, a família, no projeto de Deus, ela deve de ser analisada segundo a Bíblia. Se sair da palavra, onde sair da direção de Deus, a família perece. Então, amados irmãos, hoje às 11h45 nós temos o programa Boas Novas, na Rádio Sobral. E quem é hoje? Hoje é o pastor Olímpio Lamar, no primeiro horário, e no segundo é o Gabriel Rocha. Isso. Deus é bom, E à noite nós temos o culto da família, E eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado, para que Deus venha agir e venha fazer milagre, libertando, salvando vidas, transformando pelo seu poder. Senhor nosso Deus, nós glorificamos ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta palavra abençoada, por esta palavra que alimenta a nossa alma, que nos ensina, que nos revela, Deus, a sua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, eu esqueci de, o irmão Mateus, genro do evangelista Nilson, genro do irmão Florenil, que é irmão do Nilson, está aqui hoje, para nós uma grande alegria. Está visitando o Nilson e veio para ficar na escola conosco enquanto ele dá aula. Que Deus abençoe, sempre bem-vindo em nome de Jesus, amém?